Futuro Transcendente é um livro que traz para nós grandes reflexões perante a dinâmica da vida. Estamos preparados para todas as situações que a vida nos oferece? Como lidamos com as adversidades? Lógico aqui que não terá a resposta clara, objetiva disso, dos seus problemas, de como resolvê-los, mas te prepara para enfrentá-los. Obviamente que quando pensamos em algo muito dinâmico, essa dinâmica muitas das vezes nos surpreende e nos deixa um tanto quanto abalado, mas estando bem preparado, sempre encontraremos forças para enfrentar essas situações adversas e começarmos a retrabalhar outros caminhos para encontrarmos a solução. 26. Convivência na escola. A escola, como templo que ajuda a aperfeiçoar a alma, é um local sagrado por dar ao cidadão as noções gerais e iniciais de responsabilidade frente às nossas ações na vida. Nossas ações dentro da sociedade, no meio onde nós estamos inseridos. Na escola nós começamos a ter as primeiras noções de responsabilidade quando temos que fazer nossos para casa, temos que fazer nossos deveres, acordar na hora certa para ir para a escola e tanto de fatores que vai fazendo com que comecemos a nos aperfeiçoar para conquistar esse amanhã. As noções de responsabilidade devem ser cultivadas nos seres humanos desde cedo, dentro dos limites das atividades de cada idade para a segurança da sociedade. Então, tem que ter responsabilidade de fazer o para casa, tem que ter as responsabilidades de arrumar o seu material escolar. Em cada idade eles têm que ter a responsabilidade proporcional, o sentido de colaborar com os pais e não ficar independente dos pais para arrumar sempre a bolsa. Os pais têm que fiscalizar, já falamos no estudo anterior. Tem que ir lá fiscalizar, monitorar se está fazendo, porque é exatamente aí que ele vai entender que ele tem que ter responsabilidade. Portanto, dentro da nossa sociedade, cada um de nós tem que desenvolver essa consciência de responsabilidade coletiva, que ela é cultivada desde cedo em nós, quando nos é colocado etapas a serem cumpridas na nossa juventude, na nossa fase de criança. Então, as noções de responsabilidade devem ser cultivadas nos seres humanos desde cedo, dentro dos limites das atividades de caridade, para a segurança da sociedade, da segurança de todos nós. Em cada fase, nós temos um conjunto de responsabilidades diferentes. Em alguns casos, a família deve ser chamada na escola para um diálogo fraterno e entender cada papel dos pais e da escola na educação dos filhos. Seria tão bom se existisse isso, né? Vamos conversar aqui? Seus filhos estão trazendo problema. E o problema é que algumas vezes os pais são os problemas, né? Nós estamos numa sociedade muito diversificada, com cada situação, cada momento passando pelas condições necessárias ao aperfeiçoamento da coletividade geral que está ali. Ambos têm importante papel participativo e mutuamente coadjuvante no aperfeiçoamento da criança e dos jovens, pois a escola tem o fator social e coletivo, bem como a família. Então, professores e os pais não conseguem se separar desse papel importantíssimo de aperfeiçoando o caráter da criança, caráter do jovem. Porque a escola e a família vão sendo o contrapeso de uma sociedade para desfrutarmos de um mundo melhor, de um mundo onde nós teremos que ter mais condições de vivenciar e viver uma vida melhor, uma vida mais estável, com mais qualidade para todos nós. A humanidade do futuro depende cada vez mais do sentido espiritual, pois com a evolução tecnológica e espiritual do planeta, nós precisamos de pessoas conscientes de seus atos e cientes das consequências imediatas e futuras desses mesmos atos. E aqui, todos devemos então fazer as devidas reflexões, todos devemos então pautar a nossa existência, pautar a nossa vida com a devida responsabilidade para crescermos e aprimorarmos cada momento, cada etapa, para sermos melhores, para estarmos conquistando-nos e edificando-nos para esse amanhã
que deve ser radiante de luz, radiante de esperança. Todos nós, como os filhos imortais de Deus, estamos aqui para passarmos por esse aprendizado, por esse aperfeiçoamento. Então, ter um sentido espiritual, ter um sentido de que todos os nossos atos têm consequências. E todas as consequências trazem para nós outras consequências, que é chamado também de karma, ou de causa e efeito, que teremos de reparar. Então, com tanta tecnologia que nós temos, teremos que ter também responsabilidade, maturidade suficientes para lidar com essas tecnologias. Os pais e os professores devem se ver como aliados na educação dos alunos? E aí, somos aliados ou adversários? Você ensinou seus filhos a fazerem as atividades em dia? Supervisiona seus filhos na internet, nas redes sociais, o que ele joga, o que ele conversa, com quem ele conversa? Tudo isso faz parte de um processo de conscientização de educação. O aluno entende que o estudo para as provas começa no momento e até antes da matéria ser dada em aula? Olha que interessante. Porque se a gente for estudar somente na véspera da prova, a dificuldade de aprender vai ser inerente. Mas se a gente faz um estudo sistemático, constante daquelas matérias, se a gente vai procurando fazer por onde estudar e aperfeiçoar os nossos conhecimentos, nós vamos então nos aprimorando. E temos que ensinar isso para os nossos filhos, porque a criança precisa ser educada e o processo de educação exige cobrança, para que eles façam da melhor forma possível. Quais as consequências de seus atos hoje e os efeitos deles daqui a 10 anos? Se o aluno entendesse, pelo menos por um lampejo proporcional à sua idade, que a forma com que ele se conduz na escola hoje determinará o futuro dele daí a 10 anos, e dependendo de qual série ele estiver, daí a 5, daí a 2, ele vai ter que pensar diferente. Se você vai à aula, vai com que compromisso? Com que objetivo você está indo para a aula? Adquirir conhecimento com responsabilidade vai fazer de você alguém em vantagem diante daquele que se dedicou menos. Então, para quem dedicou um pouco menos, ele vai ter mais dificuldade de aprender, vai ter mais dificuldade de lidar com as situações. O que você quer para o seu futuro e para o futuro de onde você está inserido no processo evolutivo? O seu futuro? Eu quero o melhor futuro para mim. Mas você está agindo também para que o seu bairro tenha um futuro tão bom quanto você está querendo para você? Porque à medida que nós agimos com desleixo pela nossa comunidade, nós vamos criar problema para todo mundo. Um exemplo. Todo mundo quer um futuro melhor. Mas se as pessoas começam a botar o lixo na rua, fora do dia previsto para passar a coleta, a rua vai ficar suja. Compete a todos os moradores terem consciência, conversarem entre si para só colocar o lixo nos dias compatíveis. A escola vai te dar um conhecimento intelectual para você enfrentar o futuro, mas tudo depende da sua ação para conquistar seu espaço, com seu trabalho, a sua dedicação e o constante autoaperfeiçoamento. Então, para nós conquistarmos nosso espaço, nós temos que trabalhar, temos que nos dedicar e temos que nos autoaperfeiçoar. Quanto mais nós buscarmos esse autoaperfeiçoamento, mais nós vamos trabalhar pelas nossas conquistas íntimas, pelo nosso aprimoramento, pela nossa melhoria. Com a consciência de responsabilidade coletiva, você tem noção de onde chegar e estará com a consciência tranquila de que fez o bem e semeou bons frutos. Então, à medida que nós temos essa consciência de coletividade, que temos a responsabilidade coletiva dentro da nossa sociedade, nós vamos então procurar agir de forma a estarmos com a consciência tranquila, porque plantamos bons frutos, semeamos bons frutos. Mas como vamos saber se estamos semeando bons frutos se não foi nos dado uma base segura e objetiva para essas realizações? Sem noção de espiritualidade, nós caminhamos para a animalidade.
Se cuidarmos bem do meio ambiente, vamos preservar a natureza, mantê-la produtiva e protegida, destituída de agentes nocivos e com condições de nos sustentar a vida. O meio ambiente é onde nós vamos produzir nosso alimento, e se poluirmos a água, o que vamos beber? Se poluirmos o ar, como vamos respirar? Se poluirmos o solo, o que vamos comer? Essa consciência, esse entendimento que devemos preservá-los é fundamental para crescermos e aprimorarmos. Precisamos de um planeta saudável e nossos filhos devem ser melhor preparados para colaborarem com o progresso, mas também com a preservação do planeta, pois o que já foi feito de mal para o planeta fica difícil para restituir, mas podemos deixar de agredi-lo para, no mínimo, manter uma boa condição de vida para a nossa sociedade e para a nossa próxima reencarnação, se existir. Eu particularmente acredito que exista. Esse texto é bem parecido com o anterior, mas aqui aborda com um novo enfoque, um novo toque de percepção. E assim nós temos que procurar entender que cada etapa elaborada na nossa vida, cada etapa que a gente vai passando, a gente vai aprendendo um pouco mais, a gente vai aperfeiçoando um pouco mais, a gente vai se integrando um pouco mais dentro dessa sociedade, dentro dessa coletividade. Por isso é tão importante nós buscarmos estar conscientes da nossa necessidade de se melhorar. Os professores têm que adquirir a consciência de que devem ter respeito por todas as autoridades, pois se envenenarem as mentes dos alunos com qualquer ideia de desrespeito, gerará uma juventude desinteressada e com pouca condição de mente emocional de exercer suas funções de forma saudável e consciente. Mas, quando a gente fala em envenenar as mentes, é falar a revelia, dar a cada um a sua responsabilidade consciencial frente àquilo que se precisa fazer, frente àquilo que se tem o compromisso de fazer, é uma coisa. Ensinar a questionar, ensinar a parar para repensar, para ver o que está acontecendo ao seu redor, como que cada uma dessas situações vão pesar positivamente ou negativamente para você, é uma outra coisa. Então, cada um de nós temos que ver como estamos agindo, de que forma estamos agindo, para interagirmos melhor uns para com os outros e buscarmos o nosso crescimento, o nosso aprimoramento. Respeitar não quer dizer ser submisso. O aluno tem que adquirir a consciência de que deve respeitar os professores e as autoridades, pois se isso for colocado desde cedo para as crianças e para os jovens, certamente eles serão adultos conscientes e agirão de forma digna frente às suas responsabilidades sociais e coletivas. Respeitar não é ser submisso. Nós respeitamos, mas podemos questionar. Mas questionar com maturidade, com respeito, com classe. À medida que nos preparamos para melhor questionar, à medida que nos preparamos para melhor buscarmos certos entendimentos, certas compreensões, mas vamos estar aperfeiçoando, aprimorando para a edificação de um mundo melhor, para a edificação de um mundo onde temos mais paz e mais condições de enfrentarmos as adversidades. Que tipo de professor você é? Qual assunto é importante para você? Qual a relevância desse assunto para o nosso meio social? Como você vê a nossa sociedade? Como você vê as nossas autoridades? Lembre-se, eles tiveram professores. Como você ensina seus alunos a verem a sociedade? Ter noção de responsabilidade, ter noção de coletividade é extremamente importante. Se nós mantivermos um pensamento egoísta, um pensamento insensível diante de determinadas situações tão controversas, nós criamos uma série de embaraços para todos nós. Aqui, façam cada um a sua reflexão, procure entender porque a vida é muito transcendente. Tudo na vida tem as suas implicações para além da vida. E todos nós, então, somos chamados às nossas responsabilidades em um dado momento aqui nesta vida, e principalmente na próxima,
se existir. E com isso, vamos começar a pensar em como estamos agindo aqui para estarmos melhor também do lado de lá. Que as luzes celestes desçam sobre todos nós e nos ilumine os caminhos para as novas redenções, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento.